Muito bem, James Darren, ele viveu entre 1936 e 2024, né? Morreu agora aos 88 anos, no dia 2 de setembro. Né? James Darren, vamos iniciar então aqui. O cara, ele era, na verdade, o nome dele era James William Ercolani, ou seja, ele tinha ascendência italiana, como é muito comum nesses cantores chamado do o Rat Pack, né, que era aquela turma do Sinatra, e tinha o Dean Martin também, que era italiano, mas usava Dean Martin, o próprio Sinatra, né, também de origem italiana. Então é muito comum, né, na comunidade italiana, nos Estados Unidos, italo-americanos, ter surgido essas figuras que se dedicaram ao entretenimento. Né? Mas ele mudou o nome para James Darren, e aí ele foi um ator, cantor e diretor que teve uma carreira de quase 70 anos, gente. Ele iniciou nos anos 50. O primeiro filme dele, a gente vai ver daqui a pouco, foi em 1959, ou 56, a gente tem o dado em seguida. Então ele foi um cara que teve aí durante 7 décadas, praticamente, né, fazendo isso. Né? Ele nasceu na Filadélfia, e o que é engraçado porque ele se notabilizou inicialmente como fazendo um personagem que era um surfista, e ele nasceu num lugar que é frio, que é da outra costa dos Estados Unidos, né? E ele foi fazer um papel depois de um surfista lá da Califórnia e tal. Mas ele desde cedo ele queria fazer entrar no showbiz, né? Entrar no ramo do entretenimento. E ele foi incentivado pela família, principalmente pelo pai e pela avó. A avó dava moedinhas de 25 centavos, de 10 centavos para ele, quando ela incentivava ele a fazer, assim, se apresentar para os vizinhos, para os amigos, né? Ela dava uma moedinha para ele. O pai começou a levar ele em clubes noturnos quando ele tinha 14 anos, e aí ele já cantava, né? Ia lá, cantava uma, duas músicas. Então ele teve uma iniciação nesse mundo bem precoce, que foi incentivado pela família. Né? Mas ele era cantor, né? Ele inicia como cantor, né? Mas o que ele queria mesmo ser era um ator. Né? Então ele tinha esse sonho de atuar. Foi sempre o que ele desejou fazer da carreira dele, ter uma carreira de ator. Né? E aí o que ele fez? Ele fez um teste para estudar. Aqui eu trouxe 3 pessoas que foram importantes para o início da carreira dele. Né? A Stella Adler, ela tinha uma importante escola de atuação em Nova York. E ele morava na Filadélfia, né, que fica mais ou menos uns 150, 200 quilômetros. Aí ele se inscreveu nessa escola, passou, né, fez o teste, ela passou, foi aceito, foi admitido, e ele pegava o trem, né, ia para Nova York para estudar com essa Stella Adler, que era uma grande figura lá da década de 30, 40, né, 50, formando atores, né, para Hollywood. E depois o golpe de sorte que acontece na vida dele, ele foi fazer uma fotografia lá, né, tinha que ter fotografia para o seu portfólio e tal, e aí acharam ele muito bonito. E aí a secretária perguntou se ele gostaria de entrar no ramo do cinema. E aí ele foi apresentado para essa Joyce Selznick, que era sobrinha do magnata do cinema David O. Selznick, que era o presidente da Columbia Pictures, né? Nada mais, nada menos. Então ele já conseguiu assim, uma porta de entrada, né? E aí logo eles gostaram muito dele. Aí assinaram um contrato de 7 anos com ele, assim do nada. O cara é novo, novato, né? Através dessa Joyce, ele conseguiu entrar, aí conseguiu contato com o Harry Cohn, que também era um homem importante da indústria, né, produtor e agente, e aí ele fez assim ele entrou de vez, né, com um contrato de 7 anos, o que era uma coisa bem inusitada, né? E aí ele teve uma carreira muito legal, assim, porque geralmente a gente ouve as histórias como é tóxico esse ambiente de Hollywood, né? Mas ele não, ele fala o contrário, ele diz que ele se sentia como uma criança no útero, que ele foi muito protegido, que ele não tinha nenhuma preocupação, que todas as decisões eram tomadas pela Joyce, né, ou pelas pessoas na Columbia Pictures. Ele foi muito bem tratado lá, né? Não teve nenhuma experiência negativa. Isso eu achei bem interessante, que é o contrário assim, de muitas histórias que a gente ouve, né? Acho que grande parte das histórias de atores, né, tem desfechos ou desenrolar que são muito, muito ruins, né? Mas daí, onde é que surge o talento, o sucesso, o primeiro sucesso dele? Vai ser com esse filme aqui, que é o Gidget,
Vocês já viram esse filme? Esse filme é um filme que ele dá início àquela... assim, vai ter Beach Boys depois, né? Vai ter os filmes do Beach Party, né? Que no Brasil acho que era festa na praia. Vai ter toda uma moda no início dos anos 60, né? De surf, né? Surf music, filmes de surf, né? Que são filmes de baixo orçamento, mas que davam muito dinheiro, né? Surgiu um filão, né? E ele entrou justamente nesse filão. Então esse Gidget, na verdade, não foi o primeiro filme dele, né? No Brasil saiu como Maldosamente Ingênua. Esse eu nunca assisti. Mas o primeiro filme que ele fez, que é o Frutos da Violência, que é o Rumble on the Docks, o nome original, esse filme eu assisti. É um filme bem tosco, assim, bem de baixo orçamento mesmo. Mas é o primeiro filme que ele faz. E aí o que acontece? Ele já começa, ele se destaca, né? Ele era um jovem muito bonito. Com esse filme, que não era um filme assim, major, né? Não era um filme top e tal, um blockbuster da época, ele já recebia 300 a 500 cartas por semana por causa desse filme. O cara se tornou assim, ele se tornou um ídolo adolescente, né? Um ídolo adolescente, logo de cara, assim, quando ele começou a fazer esse primeiro filme, depois no Guide, aí se consolidou, né? Fazendo esse papel de surfista e tal, né? É, que estava muito, era uma coisa que estava fazendo muito sucesso na época, né? E aí, isso aí, o sucesso que ele fez com esse papel do Moondog, né, no Gidget, ele foi fazer aquele filme Os Canhões de Navarone, que é um filme clássico, né, de guerra, com o Gregory Peck, esse eu vi, mas não lembro dele. Faz um papel pequeno, ele faz um papel pequeno no filme, eu também não me lembro. Mas eu assisti esse filme também, eu era adolescente. Também. O Canhões de Navarone. Mas é um filme de guerra que estava muito em voga isso ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? Hollywood estava fazendo muitos filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial e tal. E aí ele fez esse filme, né? Eu acredito que um papel pequeno, porque realmente eu não me lembro, né? E aí depois fez 2 sequências aí do Gidget, mas aí que não foram tão não fizeram tanto sucesso, né? Mas aonde que ele vai se estabelecer mesmo? É na televisão, né? Ele vai ter o papel do Túnel do Tempo, que é o papel, ele protagonizou essa série, né? Túnel do Tempo, série que durou pouco, mas que virou cult, né? Tem um séquito aí de fãs e tal. Foi entre 66 e 67, mesmo período ali da série clássica, né? Em 65 ele estava tão famoso com essa questão de ser um ídolo adolescente, né? Do surf music, né? Ele fez um personagem nos Flintstones que se chamava Jimmy Darrock. Colocaram ele nos Flintstones, né? Isso foi bacana demais, né? E aí ele ficou muito ativo assim nos anos até os anos 80, né? Fazendo muita televisão, fez As Panteras, fez o Barco do Amor, né? E depois, aí, com grande sucesso, fez o TJ Hooker, no Brasil é Carro Comando, com o William Shatner, né? De parceiro. O William Shatner era o protagonista e ele era um dos atores principais lá da delegacia, né? E aí ele... Mas o que acontece? Aí tem uma outra virada na carreira dele. Vejam que interessante, né? Ele começa como cantor, aí vira ator de cinema, aí passa a ser ator na televisão, e aí ele passa a ser diretor. A primeira experiência dele como diretor de TV acontece no TJ Hooker. Ele dirige um episódio lá, e aí dos anos, muitos anos, ele vai ficar, até ele ser contratado para Deep Space Nine, ele estava trabalhando como diretor, né? Dirigiu séries como Melrose Place, o Barrados no Baile. O cara dirigiu muita coisa, assim, né? E aí ele, nos anos 90, só que ele para com a carreira de diretor e aí vai ser o Vic Fontaine, vai voltar à atuação, né? Atuação e também a música, né? Que é interessante, o filho dele, eu estava lendo, disse o seguinte, que esse papel é o papel que ele foi feito para fazer, né? Porque é o papel em que ele fazia praticamente o homem que ele era, né? Um cantor, um showman, daquele estilo de música lounge, né? Então o filho disse isso, é o papel que ele nasceu para fazer, né? O que mais temos aqui? Vida pessoal. Ele casou com a Glória Terlitsky, não consigo ler,
em 55 teve um filho. Esse filho dele é o Jim Moret. Ele é um jornalista bem famoso nos Estados Unidos, bem conhecido, né? Mas em 60 ele se casou com a Eve Nordland, que era Miss, tinha sido Miss Dinamarca. Era uma mulher lindíssima e famosa, né? Então eu resgatei no New York Times a notícia do casamento deles, que saiu lá no 7 de fevereiro de 1960, e aí a gente vê que o destaque da notícia é na Eve, né? Que a Eve que se casou, não era o Vic Fontaine, não era o James Darren, né? Que tinha se casado. E ele também era padrinho da filha da Nancy Sinatra, né? Porque ele era amigo da família Sinatra, e principalmente da Nancy, né? Filha do Frank Sinatra. E ele batizou, né, na igreja católica, eram católicos, né, italianos, a filha da Nancy Sinatra. Então ele tinha relações com, né, tem o mesmo estilo musical, né, e também eram ítalo, né, americanos, e tinha esse vínculo, tinha essa amizade, né, com a família Sinatra. Como é que acontece a transição dele do pop adolescente, que ele cantava, né, ao lounge? Né? Lounge é aquele estilo de música que tem arranjos sofisticados, uma música suave, né, que justamente tocada nos lounges, né, dos hotéis, aeroporto, cafés e tal. Ele se especializou nisso, né? Ele já tinha lançado 14 álbuns, ele lançou ao longo da carreira, né, 14 álbuns e 5 singles, né, que chegaram ao top 10, incluindo esse Goodbye Cruel World, né? Essa é bem pop adolescente lá da época, né, do início dos anos 60. Foi indicado ao Grammy em 61 e ocupou a posição número 1 nas paradas da Billboard por 6 semanas. Foi um sucesso estrondoso, né? E aí, ao longo dos anos 60, ele continuou, né, cantando esse mesmo estilo musical. Mas mais tarde, aí no próximo slide, vai ter uma mudança, né, na carreira dele. Vai aparecer uma figura que vai mudar a carreira dele. E aqui só uma nota dele. Em 99, quando ele voltou, quando ele entrou em Deep Space Nine, né, em 98, na verdade, mas em 99 ele retornou à indústria fonográfica. Ele estava quase 30 anos sem gravar, porque ele tinha abandonado completamente a carreira musical. Né? Ele tinha virado um diretor de televisão e depois em Deep Space Nine voltou a ser ator. E aí quando ele voltou a ser ator e a cantar aquelas músicas, né, reacendeu a velha chama, e aí ele gravou esse disco aqui, que é o These Ones from the Heart, né, que é o que tem praticamente todas as músicas, todos os standards, né, que ele canta ali em Deep Space Nine. E aqui embaixo essa fotinho é do primeiro single dele, né, do Goodbye Cruel World, que foi aquele sucesso, ficou 6 semanas na parada da Billboard, em primeiro lugar. Do pop adolescente ao lounge, em 70 ele conhece esse Buddy Hackett, né, num lugar lá de Los Angeles, uma casa lá, e eles começam a trabalhar juntos, né, montam um show de comédia por 12 anos, ou seja, até os anos 80, início dos anos 80, ele vai ter esse show comédia e música, né, que ele vai fazer junto com esse parceiro dele. E foi o Hackett que levou o Darren a deixar de lado as músicas pop e a focar mais nos standards, né, e virando um crooner, assim, no estilo do Frank Sinatra, do Jim Martin, né, que ele admirava também, né, já. Aí o que o Hackett falou para ele? Olha que interessante isso. Sabe o quê? Você é, digamos, uma figura romântica. Cante canções românticas. Por que você está cantando essas bobagens? Ele cantava umas besteiras lá, né, assim, completamente descartáveis, e o cara viu nele, não, o teu perfil é outro, né? E aí foi realmente, ele mandou bem demais, assim, né? E aí chegamos aqui no papel que, né, que eles imortalizou, né, em Star Trek, que é por isso que ele está aqui hoje, estamos fazendo essa homenagem, que é assim que o conhecemos, né? O personagem ele surgiu de uma ideia do Ari Silverberg, né, lá na 4ª temporada, que ele fosse um conselheiro como o Yoda, né? Ele apareceria assim de vez em quando, né, para dar ali uns conselhos, tal. E seria interpretado pelo Frank Sinatra Jr., filho, né, do Frank Sinatra. Só que o Frank Sinatra Jr. disse o seguinte: não, eu não quero fazer um cantor, eu quero fazer um alien. Se tiver um papel de alien, para mim eu faço. Cantor eu não quero. Já era cantor, ele não queria fazer um papel de cantor. E aí não fechou, né? Isso era na 4ª temporada, né? E aí descartaram a ideia e tal. Aí lá na 6ª temporada, o Baird decidiu fazer um episódio que seria centrado num cantor, né, de boate, de Las Vegas, tal, dos anos 60. E aí foi a partir dessa ideia que eles foram desenvolvendo e surgiu o personagem Vic Fontaine, né?
O Ari Sevenberg conheceu o James Darren num show, né? E aí foi atraído imediatamente pelo carisma e simpatia, até que vocês já estavam pontuando isso, né? Dessa figura carismática e simpática que ele é, né? Então ele já começou a ter um interesse muito forte nele, assim, né? E aí teve outros cantores que eles pensaram antes, como Steve Lawrence, Tom Jones, né? Mas eles ficaram realmente impressionados com o Darren, né? Que conquistou o papel durante uma audição assim informal. Ele meio que, chega aí e tal. E aí ele mostrou tanta naturalidade em interpretar o Vic, porque eu acho que ele estava fazendo, na verdade, ele mesmo, assim, né? O cara, gente boa e tal, cantor, leva a vida numa boa e tal. Então, naturalidade, né? Foi a questão assim, que fez eles gostarem dele, né? E aí eles até pensaram, assim, o Ari Sevenberg comenta que estava com o Peter Alan Fields e disse, o cara é muito bom, mas só por desencargo de consciência, vamos ouvir outras pessoas. Daí o Peter Alan Fields ficou louco. Tu tá louco, cara. O cara é o cara, é o personagem, é o Vic Fontaine, tá na nossa frente, não tem que ouvir mais ninguém. E aí foi assim que ele foi contratado, né? E ele ficou muito popular entre os roteiristas, toda a equipe da série, né? E teve um impacto duradouro, né? Porque aqui o James Darren, em 2020, ele fez um comentário sobre a lealdade e o entusiasmo, né? Dos fãs pelo personagem, né? Que teve realmente um impacto. E por que é importante falar do impacto dele? Porque ele esteve em apenas 7 episódios. O cara participou de apenas 7 episódios. Um episódio na 6ª temporada e os outros 6 na 7ª temporada. E mesmo assim, um personagem tão legal, tão bem escrito, né? E tão carismático que não tem como tu pensar em Deep Space Nine sem pensar no Vic Fontaine, né? É um personagem que realmente marcou aí o seu lugar, né? É o que a gente falava sobre a personagem no semestre passado, na primeira temporada, da Vedek Min. A Vedek Min. Que apareceu em tão poucos episódios e parecia que dominava assim, a série, né? Acho que é a mesma coisa com o Vic Fontaine, né? Quando é um personagem assim, muito forte, muito expressivo e muito carismático também, né? Faz a gente ter a impressão de que ele aparece em muitos mais momentos, né? Mas apareceu em poucos episódios. Não, é bem isso, né? Porque é o talento, né? Grande talento, assim, uma conjunção de fatores, né? Texto muito bom, e aí o James Darren próprio, que nesses comentários que eu trouxe, ele diz isso, ele atribui o sucesso do papel. Aí eram palavras dele, palavras poderosas e bem escritas do roteiro. E realmente todas as falas dele são muito legais. Ele usa aquele jargão, né, de malandro ali do início dos anos 60 e tal, do cara da noite, de Las Vegas, né? Bacana demais, assim. E o Ari Sevenberg diz que o Fontaine, né, o Vic Fontaine é um personagem que tinha muita diversão associada a ele. Isso do ponto de vista da produção. As pessoas se divertiam muito fazendo, né, as gravações com ele, né? E a Nana, até a própria Nana Visitor, né, que faz a Kira Nerys, reconheceu o talento do Darren e disse que talvez ele poderia ter tido mais presença, né, na estação, poderia ter aparecido mais, né? Até mesmo no sentido de conseguir sair da Holosuite e circular pelo promenade ali e tal, né? Seria bacana. E aí, gente, fechando então, né? James Darren morreu agora, no dia 2 de setembro, durante o sono, aos 88 anos de idade. Causa da morte informada pelo filho, né? Foi insuficiência cardíaca. Ele deixou a esposa, Eve, né? A Miss Dinamarca. Os seus filhos, 3 filhos, né? Ele teve o Jim do primeiro casamento e 2 outros filhos no segundo casamento. Um irmão, né? O seu irmão John, e 5 netos. Então, quer dizer, ele teve uma vida muito boa, muito longa, prosperou, né? Sempre teve trabalho, seu talento sempre foi reconhecido. Eu acho que isso é o que importa, né? E aí, para finalizar, só uma breve galeria de fotos, assim, para a gente acompanhar alguns momentos da vida dele. Essa foto aqui já era bem mais recente, né? Provavelmente numa convenção. Aqui ele lá, no final dos anos 50, início dos anos 60, uma foto produzida, né, de divulgação, tá com um olhar bastante penetrante. James Dean. Exatamente, era muito esse filme que eu assisti com ele, o Frutos da Violência.
é essa levada, né? Todo mundo querendo faturar em cima da figura do James Dean. James Dean tinha morrido há uns 2-3 anos, então estava pipocando 1 milhão de filmes de mostrar o rebelde sem causa. Ele faz um rebelde sem causa no filme, né? Que é vinculado a uma gangue e tal, mas depois o rebelde sem causa, ele é bom de coração, né? Ele não era um bandido, ele estava envolvido ali com gangues e tal, mas no final ele demonstra que ele é legal. Aqui no Jay Hooker, carro comando, né? Foto de divulgação também. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo está em algum streaming, você sabe? Seria legal, né? Se tivesse. Não sei. De vez em quando passa um daqueles canais pequenos que passa série antiga. TV Brasil? TV Brasil? É isso, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu não vejo. Aqui também no Túnel do Tempo, né? Ele era protagonista, ele e o outro ator, que eu não me recordo o nome. Aqui numa apresentação na TV, né? Um cara que sempre esteve no palco, nasceu para isso, assim, né? Aqui já nos anos 70, né, já tem um cabelo diferente, a camisa aberta, né, já é uma outra estética. Aqui também lá no filme Gidget, né, o surfista da Filadélfia. Aqui também é Túnel do Tempo, se não me engano. E aqui é no Gidget, né? Ele era realmente muito bonito, né? Bonitão, bronzeado, né? Não era à toa as 500 cartas por semana que ele recebia das meninas, né? Estavam apaixonadas. Aqui também uma outra foto de divulgação lá dos anos 50 ainda, com 2 atrizes. Já com violão, né? Sempre foi cantor, sempre tocou violão. Isso aqui é muito legal porque é bem aquela levada Rat Pack, né? Aquele grupo que o Sinatra tinha lá com Tim Martin, com Sammy Davis Jr., né? Que eram tipo uma gangue assim, de ratos, né? Mas que era só um título jocoso, né? E aqui ele está com os atores de Deep Space Nine, que aqui está o Jeffrey Combs, o Max Brodensky, que faz o Ron. Ali no meio é o Case Biggs, que faz o Damar, e aquele lá no outro, bem no canto direito, eu não consegui identificar quem é. Mas isso aqui é numa convenção. Por quê? Porque eles gravaram no documentário Deep Space Nine, eles fizeram, né, alguns números musicais, e aqui eles estão reproduzindo numa convenção. Pô, imagina tu ir numa convenção e ver o Vic Fontaine cantando. Isso aí é uma coisa para marcar a vida da pessoa, né? Aqui a entrada do holodeck tá atrás, né? É como se fosse tudo fosse holodeck. Que a entrada do holodeck está na parte de trás. Então é como se todo o ambiente fosse o holodeck. Muito bacana. Aqui ele também, numa convenção, acredito que seja a mesma convenção, em 2015. Aqui também numa convenção, né, conversando ali com os fãs. Aqui ele está com a Chase Masterson, que faz a Lita, a atriz que faz a Lita. Depois vai ser a esposa do Ron. Primeiro foi namorada do Bashir, depois a esposa do Ron. Era Double Girl. Aqui ele está com a Ezri Dax, que é a Nicole DeBoer, né? Que faz a Ezri. E lá atrás, que está fazendo o Photobomb, é a esposa do Aaron Eisenberg, do Nog, a Malissa. Ela participa de um podcast muito legal. E aqui, claro, né, alguns momentos dele no Deep Space Nine, que é realmente o papel que a gente ama demais, né? Cara muito simpático, muito carismático. Aquele episódio, essa foto que ele está aqui com o Bashir e com o O'Brien, o episódio do assalto ao holodeck, assalto ao cassino do holodeck, é uma das coisas mais geniais que eu já vi. E é isso. Então, James Darren, né? Fica aí a nossa homenagem do Apenas um Trekker, a esse grande artista que nos alegrou e trouxe muitas coisas bacanas para a gente ao longo da sua trajetória. Quase 70 anos de carreira.